A gente tem o capítulo 9, que esse capítulo também se chama Casarão Rosa, que é um capítulo também muito interessante, porque é o manicômio, né? Ele chega neste lugar e ele recebe as explicações sobre todos os loucos que estão ali internados, e ele conhece o príncipe Zarlino, que é um louco voluntário. Esse personagem é fantástico. Ele, na verdade, poderia ter sido rei, porque ele era um dos homens mais ricos do reino, mas ele não quis ser rei. Ele optou por ser um louco. Ele falou assim: não, eu sou louco voluntário, eu estou aqui me internando, né? Porque dentro do hospício ele poderia ser tudo aquilo que ele quisesse, sem ser julgado, sem ser condenado. Tudo aquilo que ele desejasse fazer, tudo aquilo que viesse na cabeça, se ele fizesse ali dentro, pelo fato de ele ser louco, ninguém ia criticar, ninguém ia reclamar. Então, ele falou que viver no manicômio é uma coisa muito legal, entendeu? Para ele, né? Então, que tinha muito dinheiro. Depois ele conhece Delfo e Dori, que são dois pequenos vilarejos, né? Que os habitantes vivem de forma muito fraternal, um olha para o outro com muito amor, assim, com muito carinho, mas não foi sempre assim, não foi sempre assim, né? Porque em tempos remotos, lá atrás, esses habitantes desses dois vilarejos, eles se odiavam profundamente, né? E eles travaram uma guerra entre si sem nenhum motivo aparente, né? Mas aí o que aconteceu? Ambos venceram a guerra. Os habitantes de Delfo conquistaram o território de Dori e vice-versa, os de Dori conquistaram aquele de Delfo, né? Então, no final das contas, os dois venceram a guerra, né? Porque um conquistou o território do outro. E a partir daí eles resolveram viver de forma harmoniosa, fraternal, todo mundo amigo. Aí no final deste capítulo, a gente é declarada a ordem do que seria o próximo dia. Amanhã de manhã, às 10 horas, na Praça das Armas, desculpa, o senhor Perelá passará em revista as tropas. Muito bem, no capítulo 11, que se chama O Fim de Louro, o que acontece, né? Quando o carro de Perelá volta para o reino, volta para o palácio, na verdade, para o reino não, está uma confusão absurda ali. Está uma confusão absurda porque o Louro, que é o servo do rei, como eu falei para vocês, ele ateou fogo ao próprio corpo. Mas ninguém sabia por que ele tinha feito isso, né? Qual era o motivo que ele tinha que fez com que ele acometesse tamanha atrocidade. Ninguém sabia disso. Mas aí a filha dele vira e fala assim que ele também queria se tornar um homem de fumaça, imitando Perelá. Foi aí que o pessoal começou a acusar o Perelá pela morte dele, né? E aí todo mundo se voltou contra Perelá. E Perelá, de herói e amado, ele passa a ser odiado, né? Mesmo não tendo culpa. Então, aquela revista que ele ia fazer foi cancelada, e na mesma noite eles já convocaram o Conselho de Estado. Na mesma noite já foi convocado o Conselho de Estado. E aí, no capítulo do Conselho de Estado, o Conselho foi instituído, e as personalidades do reino, elas discutem se Perelá é culpado ou não é culpado pela morte de Louro. E aí eles chegam à conclusão que é necessário um processo, e que neste processo seja, inclusive, que a opinião pública seja ouvida, para decidir qual vai ser a pena do Perelá, tá? Aí, na terça-feira, que aí mudou o dia, na terça-feira, nós temos o capítulo Por quê? Esse já é o 6º dia do livro, o 6º dia da história, né? E aí, no período da manhã, tem o enterro do Louro, né? E o Perelá não está entendendo nada, ele não entende nada do que está acontecendo, e ele não entende por que ninguém vai lá no quarto dele conversar com ele, né? Por que ninguém vai explicar o que está acontecendo, né? Então ele pega e resolve sair do quarto
e viu que lá, quando ele sai do quarto, ele viu que lá no pátio do palácio, o carro que tinha esperado ele no dia anterior não tava lá, né? Ele fala que não viu ninguém, então ele vai até o portão, ele começa a caminhar em direção às colinas, imerso em seus pensamentos. Ele está pensando, tentando entender tudo o que está acontecendo. Aí ele encontrou uma menina, né? Ele conversa com essa menina nunca esteve na cidade, ela sempre via a cidade das colinas e ficava imaginando um monte de coisa, e por isso ela não sabe de Perelá, por isso que ela não foge, né, dele. E aí, quando o sol começa a se pôr, o Perelá resolve voltar para a cidade, né? Mas quando ele chega, tem umas crianças que começam a espancá-lo, né? Começa a bater nele, né? Começa a espancá-lo, mas ninguém faz absolutamente nada. Além de ninguém fazer nada para impedir esse maus tratos, também o que acontecia é que os adultos riam e deixavam as crianças bater nele, né? Depois tem o capítulo 14, que é a indisposição de Perelá, que nesse capítulo ele fica indisposto, lógico, fechado lá nos seus aposentos, ele se sente de verdade muito mal, e ele está lá absorto nos seus pensamentos, e nesse meio tempo entra a Marquesa, né? Falou para ele assim: nossa, eu precisei lutar corpo a corpo com os guardas para conseguir te ver, né? Só a rainha que interveio e me deixou entrar, né? Ela falou: mas eu quero que você saiba, eu estou aqui para dizer que eu te amo, que eu lamento muito as agressões dos meninos, tudo aquilo que aconteceu, lamento profundamente, e que eu estou aqui do seu lado sempre, né? Aí ela vai embora, né? A porta se fecha, mas por um período de tempo muito curto, porque depois entra um homem para falar para ele assim: olha, senhor Perelá, o senhor foi chamado amanhã de manhã, às 10 horas, perante o Ministério da Justiça. Prepare a sua defesa e os seus defensores. Foi essa coisa que ele ouviu. No 7º dia, na quarta-feira, que é o último dia da história, né, tem o processo de Perelá, que várias testemunhas são ouvidas e Perelá é condenado por unanimidade a permanecer preso em uma pequena cela no alto de um monte, né? O que acontece é o seguinte, ele não tinha um defensor, obviamente, né? Ele não tinha um defensor. Aí o juiz perguntou: alguém aqui vai defendê-lo? E ninguém se manifestava. Alguém aqui vai defendê-lo? E ninguém se manifestava. Aí a Marquesa falou: eu vou defender. Aí falaram: não, mas mulher não pode defender ninguém. E aí ela começa uma briga, começa uma discussão, até porque para que houvesse essa opinião pública, eles aceitam, para condenar Perelá, eles aceitam a opinião da mulher, mas para defender Perelá, eles não aceitam a mulher, né? Então, este é um outro questionamento que tem ali, né? Mas, apesar de ele ter sido condenado, a Marquesa conseguiu intervir a favor dele. Em que sentido? Conseguiu a permissão do rei para que fosse colocada uma chaminé lá na cela, né, para que pudesse ser aceso um fogo, para poder aquecê-lo e alimentá-lo. Mas aí, o Código de Perelá, às 2 horas da tarde, né, o que acontece? As sentinelas do palácio, eles abrem lá o portão, aí vem uma fila com tambor, o pessoal tocando tambor, aí vem Perelá, aí depois vem de novo outra fila de tambores, e se segue um cortejo de Perelá do Palácio Real até o alto do monte, né? Até ali no cume do monte. Tem esse cortejo. Foi a última vez que ele atravessou a cidade, ele foi conduzido numa jaula, né? Ele foi conduzido numa jaula. Isso remete também ao poema L'incendiario de Palazzeschi, tá? Então, assim, ele foi conduzido numa jaula com insultos, tinha gente que cuspia nele, sabe? Foi uma coisa assim. O pessoal assistindo, toda a multidão ali, né? Mas aí, no fim da tarde, aparece, ele foge dali, né? Aparece uma nuvem em forma de homem no céu, né? E a Marquesa, quando vai visitá-lo, ela começa a gritar, porque ela viu que ele não estava mais lá, ela morreu de ataque cardíaco, porque ela ficou correndo de um lado para o outro, então ela morre de ataque cardíaco, e as pessoas começam a se questionar em relação a Perelá. Mas ele escreveu um código, né? Por isso que se chama o Código de Perelá. Ele deixou um escrito
antes de partir, tá? Essa é a história do Perelá, dei spoiler total. Foi traduzido o livro, tá? Vai ser publicado agora, ele foi traduzido para... Eu fiz a tradução só para que os leitores pudessem acompanhar, obviamente, aquilo que eu estava falando, e também porque uma das propostas era a tradução comentada, mas depois teve a proposta para publicação, então ele está sendo preparado para ser publicado. Em breve vai ser publicado esse livro aí, tá? Aí, para falar um pouco sobre a minha experiência da tradução de tudo isso que eu contei para vocês até agora, a Adriana Zavalha, né? Ela escreveu um artigo falando da tradução comentada, é um artigo que se chama, intitulado A Tradução Comentada em Contexto Acadêmico, né? Reflexões iniciais e exemplos de um gênero textual em construção. Então, a Zavalha, neste artigo, ela fala que uma tradução comentada é, na verdade, uma forma de pesquisa introspectiva e retrospectiva, né? E nessa pesquisa, o tradutor ele traduz o texto, mas, ao mesmo tempo, ele vai escrever comentários a respeito deste processo de tradução. Esses comentários eles podem aparecer de diferentes formas. Pode ser, por exemplo, discussão sobre a tarefa de traduzir, pode ser a análise do texto, pode ser o contexto que ele foi escrito, né? Pode ser a justificativa sobre os problemas que se enfrentou durante a tradução e as soluções propostas, né? Então, para ela, isso é tradução comentada. Então, assim, ela também, a Adriana também afirma que contextualizar, apresentar o contexto da obra e do autor é importante para uma tradução comentada, né? E porque isso também ajuda o tradutor a fundamentar os seus procedimentos tradutórios. E isso me ajudou muito, de verdade. A partir do momento que você conhece a história, você consegue entender muita coisa lendo assim, sem o contexto, não faz muito sentido, fica meio sem pé nem cabeça, né? Mas quando você faz todo esse percurso que eu contei para vocês que eu fiz, a coisa se torna um pouco mais menos difícil, vamos dizer assim, tá? Então, ela fala assim que, na verdade, também, nesses procedimentos tradutórios, a gente não comenta tudo que a gente está traduzindo, obviamente, né? A gente só comenta alguns exemplos, né? A gente discute as estratégias que foram utilizadas nesses excertos que a gente julga mais importante, né? E aí a gente tenta, a partir desses comentários, a gente vai tentar entender quais são as dificuldades interpretativas da obra, né? E sejam elas as dificuldades relacionadas a qualquer coisa, em relação à morfologia, em relação à sintática, em relação à semântica, à pragmática, em relação a contexto histórico, cultural, social, econômico, enfim, né? Todo esse entorno do texto, né, que fazem parte do contexto, né, do texto produzido ali, tá? E eu também me baseei no artigo da Mary Ellen Caterine Torres, que ela escreveu Por que e como pesquisar tradução, a tradução comentada, e ela fala que ela entende essa tradução comentada como que esse comentário ele explica e teoriza de forma clara e explícita o processo da tradução, né? Os modelos dessa tradução e as escolhas e decisões que foram feitas pelo tradutor. E ela diz também que, para ela, a nota de rodapé, porque tem muita gente que fala, né, a gente coloca os comentários na nota de rodapé e isso trunca o texto fica truncado. E ela entende que, na verdade, não, que para ela a nota de rodapé não é uma ruptura, mas, na verdade, é um texto dentro do texto, né? Mas ela diz assim que, na verdade, é uma leitura paralelo, como se fosse uma leitura hipertextual. Sabe quando a gente está lendo aqui o site,
aí aparece lá o azulzinho para a gente clicar, para saber do que o cara está falando. Então, ela entende a nota de rodapé como isso, e eu também entendo. Por isso que a gente, quando resolveu fazer, a gente, estou falando, né, eu e minha orientadora, né, quando resolvemos fazer a tradução comentada, a gente fez essa tradução comentada por nota de rodapé. Antes disso, na verdade, eu fiz uma nota geral do tradutor, que já estou acabando aqui, eu vou ler para vocês rapidinho, tá? A nota do tradutor, que ela é bem curta. Eu vou ler para vocês o que eu coloquei na nota do tradutor, porque aí eu selecionei alguns exemplos para vocês. E eu quero deixar também um pouquinho do nosso tempo para, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, eu também dar um espaço para vocês falarem. Então, eu vou ler rapidinho, tá? Eu fiz uma nota geral do tradutor que era assim: este tópico se inicia justificando o motivo da escolha, nesta tradução, dos pronomes pessoais de tratamento senhor e senhora, e você, em vez de vós e tu, né? Os quais foram utilizados por Palazzeschi em sua obra. O padrão da norma culta do português brasileiro, baseado no modelo do latim, determinava o uso dos pronomes tu e vós para os interlocutores de segunda pessoa. No entanto, o pronome você, derivado do pronome de tratamento formal vossa mercê, que era utilizado de maneira formal, ele passou a ser empregado sem que houvesse distinção entre as classes sociais, desligando-se das exigências que satisfaziam a sociedade no que diz respeito aos tratamentos formais e informais. E com o passar do tempo, eles foram substituídos por tu, substituiu-se, desculpa, o termo tu informal por você, e o vós formal por o senhor, a senhora. Claro que não é em todo o território brasileiro, né? A gente sabe que em alguns lugares do território brasileiro se usa o tu, né? E o vós, mas assim, na maior parte, grande parte do território se usa o você e o senhor e a senhora por tratamento formal. Foi por isso que a gente optou, né? Na Itália, esse processo também aconteceu. Antigamente, o voi, né, do italiano, era um pronome de tratamento formal, e hoje ainda continua em poucas regiões da península, pouquíssimas regiões que se usa o voi, é muito raro, mas hoje é utilizado pelo pronome de tratamento lei, né, que seria o senhor, a senhora nosso, tá? E o informal ficou tu, tá bom? Então, assim, o ideal, quando a gente começou a traduzir por vós e tu, né? Por que a gente escolheu o vós e tu? A gente escolheu o vós e tu porque, na verdade, tem esse tom fabular, né? O tom da fábula. Então, a gente começou a traduzir. Só que a gente percebeu que estava muito estranha essa tradução, né? A gente percebeu que o vós, na verdade, ele distancia o texto do leitor, né? Então, assim, foi uma escolha que a gente teve que fazer. Se, por um lado, a gente perdeu, né, um pouco essa estrutura da fábula, na verdade, né, por outro lado, a gente conseguiu aproximar mais o leitor do nosso texto, o leitor brasileiro, porque aí não causa tanto estranhamento. Então, foi uma escolha que a gente teve que fazer. Existem sacrifícios, né, que nós temos que fazer durante a tradução, como vocês bem sabem, né? Então, por isso, a gente optou pelo senhor e senhora e você, tá bom? A gente também decidiu por traduzir o nome das personagens, mas só quando esses nomes tinham significado, tinham, sobretudo, irônico. Aí a gente traduziu. Quando não tinha, a gente manteve por o nome original dos personagens, né? Além disso, quando não tinha um equivalente em português do italiano, a gente tentou negociar, né? Como diz Umberto Eco, a gente tentou negociar os significados e os sentidos que estavam presentes nesse texto original, levando em consideração o leitor, né? Dessa tradução, obviamente. Então, a gente tentou encontrar alguma semelhança para garantir o mesmo valor que estava presente no texto do Palazzeschi. A gente tentou fazer isso, para aproximar o leitor da tradução, né? Para deixá-lo mais próximo da tradução. Tá bom? Além disso,
a gente também fez alguns mecanismos de compensação, quando a gente não conseguia essa equivalência, a gente tentou alguns mecanismos de compensação, para a gente poder tentar, né, compensar essas perdas. Como eu falei para vocês, sempre tem, às vezes tem perda, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Muito bem, então, na verdade, foram essas decisões que a gente tomou. Outra coisa, por conta da palavra em liberdade do Palaczewski, a pontuação do texto segue muito a pontuação da fala, né? Da linguagem falada, desculpa, da linguagem falada. Então, assim, a gente manteve a pontuação para tentar manter essa liberdade. Quando às vezes ficava um pouco estranho, a gente acrescentava uma vírgula ou um ponto de exclamação, tá? A gente fazia isso. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, são rápidos, tá? Alguns exemplos da tradução comentada. Então, aqui, no início, quando começa, ele fala assim, voi siete un uomo, forse, né? E a gente traduziu por o senhor seria um homem, por acaso? E traduzimos pelo o senhor, como eu falei para vocês já lá no início, porque ele ainda não tinha visto um ser humano. Então, ele não sabe distinguir a diferença entre o homem e a mulher. Por isso que a gente manteve, mesmo a gente sabendo que a personagem era uma mulher, porque ele fala lá, encontrou uma velha, mesmo a gente sabendo, a gente optou por manter o masculino justamente para mostrar essa questão de ele não ter tido contato ainda com o ser humano e não saber o que é homem e o que é mulher, tá? E ela responde assim, não, eu sou uma pobre velha, um homem é um senhor, né? Eu não sou um homem, eu sou uma pobre velha, um homem é um senhor, tá? É o que ela responde para ele. Aí aqui, a gente tem, aqui ele não colocou a vírgula, o Palaczewski não colocou a vírgula. Então, a gente tem aqui, ó, voi siete un uomo vero, né? E aí, eu coloquei a vírgula. O senhor é um homem, não, eu coloquei a vírgula. Nessa passagem aqui, ele não separou essa com vírgula, justamente para dar uma ambiguidade. Este voi siete un uomo vero, ele significa o quê? Ou a confirmação, como eu optei, ou então para perguntar se, assim, olha, você é um homem de verdade? Também porque ele nunca tinha visto um homem, né? Então ele fala, nossa, você é um homem de verdade, um homem de verdade, tá? Então, assim, tem essa ambiguidade, né? Por isso, sem a vírgula, causa essa ambiguidade. Aí eu optei aqui por uma confirmação, tá? Foi uma opção que eu fiz. Nesta parte aqui, quando o Perelá está falando sobre a guerra, né? Ele fala sobre a guerra, o que ele imaginava da guerra. Quando ele escutava as velhas falando, ele fala o que ele imaginava da guerra, né? E ele diz assim, io vedevo dei campi tutti bolati di sangue vermelho. Então, este bolate vem de bolo, de selo, né? A gente optou por manter os selados, né? Justamente porque ou é selo, aquilo que o bolate em italiano é aquilo que tem selo, então uma estampilha, quer dizer que é uma coisa oficializada, tá? É uma coisa que é oficial. Então, isso daqui está se referindo à guerra, porque a guerra é uma coisa oficial, né? Então, uma coisa oficializada. Então, a gente optou por manter os selados em vez de marcados, né? Em vez de marca, a gente poderia ter optado por marcas, por exemplo, mas aí iria perder como é que fala? Essa oficialização, vamos dizer assim. Continuando aqui. Aqui, essas palavras, na verdade, elas causam uma onomatopeia, né? Esdrídulo, crócolo, chulo, fraustono. Então, causa esse barulho, né? E a gente optou por colocar
também essas palavras, né, que é estrídulo, gurgulho, escochaado, estrondo. A gente optou para manter esse dru, dru, dru também, né? Porque essas palavras aqui, onomatopeicas que a gente escolheu, ele escolheu essas palavras, que são palavras que não são muito utilizadas na língua, mas ele escolheu essas, na língua italiana, eu quero dizer, hoje, né? Na época pode ser, mas hoje não. Mas ele escolheu essas palavras porque retoma ao ruído provocado quando se toma sopa, né? Que a gente faz assim, a gente faz um barulho assim, né? Que faz todo um ruído, né? Para tomar a sopa. E o Palazzeschi, ele odiava a sopa desde pequenininho, né? Então a história aqui, ó, olha só que legal, como é legal a gente conhecer a história do autor, né? O Palazzeschi odiava a sopa, aí num dado momento ele compara a guerra com uma sopa, entendeu? Porque ele odiava aquilo. Então tudo faz sentido nessa vida, né? E também a visão contrária dele da guerra, né? Que essa visão contrária dele era muito forte, até mais tarde, tão forte que até mais tarde ele rompeu com o futurismo por conta da guerra, como eu falei para vocês, tá bom? Vou correr aqui que eu quero deixar tempo para vocês. Então, aqui a gente tem... eles estão perguntando o que ele é, né? O que esse cara é? Eles estão tentando entender, né? O que ele é. Então, ele fala assim, é um nuvolone, há una capa di piombo. Eles falam assim, né? Então, quando eu traduzi, a gente colocou assim, né? Uma nuvem enorme e a gente... Um nuvolone é uma nuvem enorme. E a gente optou por repetir este nuvem enorme. Por quê? Porque para a gente, né, como o Perelá era muito leve, a gente falar que ele tem uma capa de chumbo não fazia muito sentido, né? Porque ele é o homem de fumaça, é muito leve. Então a gente optou por repetir, né? Uma nuvem enorme. E aí aqui, em vez de a gente usar chumbo, a gente usou plúmbia, porque tem a coloração cinzenta do chumbo e também por conta da aparência dele, soturna, porque as pessoas falavam, ele é estranho, entendeu? Então a gente optou por isso na tradução, tá? Aqui, quando o capítulo Dio, né, que a rainha fala para ele assim, né? A momenti è per calare il sole, la vettura già attende, è l'ora, venite. Ele está chamando ela para acompanhá-la no passeio, né? A gente traduziu aqui por carruagem. Mas vettura, em italiano, significa o quê? Carro, veículo ou viatura, tá? Em português, a viatura significa qualquer veículo utilizado para transporte de pessoas ou coisas. Mas aqui no Brasil, quando a gente ouve a palavra viatura, vem na nossa cabeça a polícia, né? É isso que vem na nossa cabeça, entendeu? Então, a gente não quis traduzir por viatura, a gente não quis, né? Então, a gente traduziu por carruagem. Em algumas passagens do texto, ele vai utilizar ou carroça, ou então vetura, com o sentido de carruagem, e às vezes ele usa vetura com o sentido de carro, tá? O Palazzeschi que eu estou falando. Então, a gente, de acordo com a situação, a gente optou por ou traduzir por carruagem, até porque naquele tempo, em 1911, ainda era utilizado carruagem, né? E como a gente está falando de um reino, no contexto de reino, também vem a carruagem na nossa cabeça, né? Então, como neste caso a rainha estava levando ele para passear, então a gente optou por colocar carruagem. Mas depois teve uma tradução lá que a gente colocou, quando ele, naquele capítulo que eu acabei de contar para vocês, que ele desceu e viu que no pátio não tinha nenhum carro que esperava ele. E aí a gente traduziu por carro, né? Porque aí faz mais sentido um carro, porque são os oficiais que estão levando ele para fazer a inspeção, entendeu? Então, aí a gente optou por carro. Dependendo do contexto, a mesma palavra a gente traduziu diferente, tá? Tudo bem? Mais um aqui que nós temos, que isso daqui é o capítulo Iba, que esse capítulo ele foi narrado, ele está sendo narrado no passado, mas o Palazzeschi coloca muito o presente, tá? E a gente manteve este presente. Ó, o Palácio Real, nesse dia, apresenta um aspecto muito imponente, todas as guardas de honra. Ó,
eles formam uma barreira, a gente optou, porque, na verdade, o Palazzeschi ele optou pelo presente histórico, né? Qual foi a intenção dele? Para sugerir a atualidade dos fatos narrados e causar mais impacto, né, no leitor. Então, a narrativa se torna mais forte, mais contundente, como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento que ele está falando. Então, a gente optou também por manter. A gente não optou por colocar no passado, mesmo que possa causar estranhamento em algumas passagens do texto, tá? Aqui é quando eles encontram o Aloro pendurado, porque o Aloro ele se pendurou. O Aloro, para se matar, ele se pendurou numa pilastra, né? E ele acendeu uma fogueira ali embaixo dele para ele ser queimado, entendeu? Então, quando eles encontraram o Aloro pendurado ali, torradinho, né? Virou um churrasquinho. Então, eles colocam aqui, né? Eles estão questionando esse corpo daquela forma, e ele pega e fala aqui, ó, como salame, ele pega e fala assim, um deles fala assim, ó, como será que ele fez isso, né? Deveria ter juntado pacientemente um monte de lenha, depois ter subido neste lenha. Eles estão tentando entender como é que ele fez aquilo sozinho, né? E aí, com algum banquinho, ele deveria ter se amarrado a corrente que pendia do teto, que envolvia o corpo, e depois, de algum modo, tinha que ter tido acendido a lenha, né? E ele aí, depois de ter feito tudo isso, ele ficou ali pendurado como um salame, esperando a morte, né? Isso é um personagem que está falando. E aí a gente manteve salame, como vocês sabem em italiano, é um embutido, né? E no Brasil a gente não usa muito no sentido figurado, né, o salame, mas a gente manteve o salame porque os gaúchos, às vezes, eles falam se fazer de salame, né? A pessoa está se fazendo de salame. E os gaúchos falam, então é para dizer que eles usam isso quando eles querem dizer que a pessoa está se fazendo de bobo. E a gente optou por manter o salame, primeiro, porque o salame, quando a gente vai comprar o salame, geralmente eles ficam pendurados ali, né? A gente encontra os salames pendurados no supermercado ou nos estabelecimentos, a gente vê eles pendurados assim. Então, a gente manteve a palavra salame, primeiro, por conta do pendurado, assim como o louro estava, e segundo, porque foi uma ação boba, né? Ele ter feito aquilo lá, acreditando que fosse se tornar de fumaça. Então, a gente manteve, tá? Aqui ele fala oca, só bem rápido, oca em italiano, na verdade, significa ganso, mas para a gente, o bicho que é bobo é o pato, né? A gente fala assim, eu caí como um pato. É assim que a gente fala, né? Caí como um pato nessa história, quer dizer que eu fui boba na história. Então, a gente mudou o bicho aqui, mas a gente mudou de verdade, de propósito, né? Porque a gente quis manter essa imagem de que é uma pessoa que se deixa enganar facilmente. Tá? E aqui, na verdade, ele fala sobre esse, eu não sei falar francês, esse nome eu não sei pronunciar, mas ele foi um perfumista muito famoso na França, né? E, na verdade, aqui este capítulo é o capítulo do processo, né? E ele fala ali que a sala está lotada de gente. E aí ali é um fedor horrível, porque mistura que coisa, o cheiro da poeira, com o cheiro da madeira, com o cheiro da tapeçaria, com o cheiro de perfume, com o cheiro da aglomeração do povo, né? Então, ele pega e fala que esse cheiro se introduz, né, com toda a ironia do mundo nas narinas dos presentes ali, né, com algumas espiras desse nome, que eu não sei pronunciar, né, semelhantes a certos maliciosos risinhos femininos. Então, ele pegou o sobrenome deste perfumista famoso. Lubion. Grazie mille, John. E é isso aí. É isso aí. Então, é só para... Na verdade, a gente manteve o que ele colocou ali, a gente manteve, né? E a gente colocou essa nota só para explicar para o leitor o que significa isso, né? Então, a gente colocou a nota. Então, vocês viram que, assim, a tradução comentada que a gente fez foi ou por opção de uma palavra, ou então para
contextualizar, né, por uma questão histórica, ou então por uma informação cultural, enfim, a gente fez notas de tradução diversas. E aqui está a referência bibliográfica. Eu falei para vocês que esse livro ele será publicado. Eu defendi a minha tese em 2013, então faz muito tempo. E claro que essa tradução está sendo revisada. Tem muitos problemas nessa tradução, tá? Essa tradução ela foi feita para dissertação de mestrado, foi um exercício, né, do ofício, no momento que eu estava começando esse ofício tradutora. Então, assim, mas foi uma experiência muito interessante, porque é uma forma de, né, a gente refletir, né, sobre o texto, aprofundar no texto, é o modo, inclusive, da gente ler criticamente esse texto, né? Hoje, não, agora a gente... Aliás, qualquer tradução, né? Eu acho que é assim, se a gente coloca na graveta ali 1 mês, 2 meses, depois quando a gente pega... Não tem fim, né, tradução? Porque a gente pega de novo e fala, nossa, acho que seria mais legal colocar isso daqui. Então tem uma hora que você tem que falar, ó, acabou, entrega para publicação, porque senão não tem fim. Mas está sendo revisada, tá? A tradução da tese, da dissertação, desculpa, não é a tradução que vai ser publicada. Aquela tradução foi experimental mesmo, foi bem para o trabalho de pesquisa. Muito bem, era isso que eu tinha a falar para vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário, estou aqui. Gente, por favor, perguntas. Manifestem-se. Você poderia comentar, boa tarde, Boa você tarde. comentasse se tem alguma relação com Calvino? Se Palazzeschi tem relação com Calvino, sim. Eles eram mais ou menos na mesma época e Palazzeschi leu Calvino. Calvino escreveu, inclusive, sobre o Codice di Perelà. Tem um texto do Calvino que fala sobre o Codice di Perelà. Tem sim, tem sim. Mas eu deixei o Calvino de lado. Mas esse tom fabular, né? Porque Calvino também é muito fabular. Exatamente, exatamente. Sim, 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 sim. Eles tinham uma relação, inclusive, na época que o livro foi publicado, Calvino escreveu para o Palazzeschi falando sobre o livro. Escreveu. Então, tem uma relação, mas eu não fui para esse viés, mas tem sim. Tá? Obrigada. Mais alguma? Eu tenho que ler no chat, é isso? Eu vou me perder, gente. Por que vocês não perguntam no microfone? É muita pergunta, não vou... Alguém pode Professora, perguntar? Oi? posso falar? Pode, por favor. Oi? Oi, vamos lá. Não sei se eu estou sendo ouvido, visto. Eu sou o Átila Teixeira, está aqui com a mãozinha. Oi, Átila. Oi. Eu acho que você tem que... O seu áudio está cortando. O seu áudio está cortando, Átila. Eu acho melhor você fechar a câmera. Fecha a câmera para perguntar, por favor. Vamos lá. Agora sim, pode falar. De qualquer forma, novamente gostaria de agradecer, porque misturou a colocar a mão na massa com as teorias. Isso é muito bom, porque a gente às vezes se perde, se divaga apenas sem lembrar realmente como é a prática. Mas a minha pergunta seria, o Haroldo de Campos, ele concebe a ideia de transcriação ligado, sobretudo, à construção poética. No seu caso, a tradução do romance, especificamente, você consegue ver aspectos da transcriação ou você se afasta dessa reflexão teórica do Augusto? Teórica prática, né? Na verdade, assim, como foi um experimento foi a minha dissertação de mestrado, como eu falei para você, Átila, estava começando no ofício do tradutor, né? Aquela coisa de refletir. Como eu falei para vocês, eu procurei respeitar o texto, e quando na hora de fazer a transcriação, fazer de um modo que respeitasse
a ideia original e ao mesmo tempo leitor, mas para mim, sendo muito honesta para você, foi uma tarefa bastante árdua, foi uma tarefa bastante difícil, sobretudo porque a gente tinha que sacrificar, eu tive que sacrificar muita coisa que eu não concordava e ficava um pouco revoltada. Eu falo a gente porque, assim, eu fiz a tradução e a minha orientadora, que ela é tradutora, a Roberta Barney, é a minha tradutora, ela é a minha orientadora, ela é tradutora, ela me ajudou nesse processo de reflexão, nesse processo de tradução, né? Então, assim, eu não usei a teoria dele, sendo bem honesta para você, eu não usei a teoria dele para fazer o meu embasamento teórico da reflexão da tradução comentada. Eu não usei, mas eu procurei, né, criar, né, na hora da tradução, levando em consideração o texto de partida e a cultura de chegada, né? Eu tentei fazer isso, mas é cru, gente. Quando eu leio a minha tradução, às vezes eu falo, nossa, Juliana, ainda bem que é mestrado, né? Enfim, não sei se eu respondi sua pergunta, Átila. O embasamento teórico é importante, essa reflexão é bastante importante, sim, mas é muita coisa também que a gente tem disponível sobre a tradução, né? Então, a gente tem que selecionar um pouquinho. E como era mestrado, era o começo, e outra, a minha tarefa, Átila, além da tradução comentada, a minha tarefa, na verdade, era apresentar o Palazzeschi para aqui no Brasil, né? Que ele era um autor bem desconhecido, como eu falei para você. E foi muito legal, foi muito importante esse trabalho, porque a partir dele a gente começou a fazer muitas descobertas em relação à influência de Palazzeschi no Brasil. Depois da minha dissertação de mestrado, teve muito trabalho que foi publicado sobre ele, porque começou a despertar o interesse, começou a despertar a reflexão. Então, assim, na verdade, a tradução comentada ela foi mais uma desculpa do que o fim da dissertação. Eu acho que eu não preciso fazer como se diz, eu não preciso fazer um mestrado para fazer uma tradução. É isso que eu quero dizer para você, entendeu, Átila? Então, assim, a tradução foi uma desculpa, né? A tradução foi assim, vamos dar aí uma desculpa para conseguir fazer, né, apresentar um autor tão importante quanto esse aqui para o Brasil, que ele é desconhecido. Então, foi uma tarefa importante e foi uma tarefa legal. Agradecer, Juliana, a sua fala. Foi muito prazeroso te ouvir durante essa tarde, porque é muito leve, mas ao mesmo tempo aprofundado e com a perspectiva da experiência. Nos convida a realmente entender o autor. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada de coração. Fico contente. Na verdade, assim, eu não. Quando né, as organizadoras me convidaram para conversar, para dar aula para vocês, não me veio aula na cabeça, veio bem dividir assim essa experiência, né? Eu acho que é gostoso, é um trabalho tão grande que a gente tem no mestrado, é um esforço tão grande que a gente faz, assim, e ficar ali na prateleira da faculdade é muito triste. Então eu falo assim, olha, eu vou dividir minha experiência com eles, quem sabe, né? Eu trago alguma ajuda, né? Vamos dizer assim. Então, a minha ideia mesmo foi mais pegar a leveza do Palazzeschi e trazer aqui para vocês, deixar um bate-papo mais. Obrigada, viu? Oi, Luciana. Oi, obrigada, viu, Juliana, pela sua troca aqui, foi muito boa. Eu fiquei curiosa em saber, você continuou trabalhando com esse autor, né, no doutorado e no pós-doutorado. Eu fiquei muito curiosa em saber qual foi o que você desenvolveu depois, assim, né, após esse exercício dessa tradução no mestrado. Vou contar, rapidão, né, assim, depois do mestrado, como eu falei para vocês, porque isso está sendo gravado, né? Depois ficar registrado ali. Mas tudo bem, eu vou falar. Né? É assim, esse material que eu trabalhei era um material inédito que foi trabalhado, quer dizer, durante a minha pesquisa de mestrado, durante a pesquisa de mestrado, eu encontrei um material que eu fui para a Itália para fazer um levantamento no arquivo, que a Universidade de Firenze, ela é herdeira de Palazzeschi, porque, como eu falei para vocês, Palazzeschi era homossexual e filho único, ele não tinha herdeiro, então ele deixou a Universidade de Firenze como herdeira dele, né? Assim, da produção intelectual dele. Então, tudo está ali, né? E tem um arquivo que se chama Centro de Studio Aldo Palazzeschi, um arquivo incrível, né? Maravilhoso de verdade.
Então, eu descobri um material ali muito bacana, que foi o material da adaptação do livro para o teatro, né? E aí, era um material inédito, inclusive lá na Itália, ninguém tinha mexido nesse material. E eu falei assim, olha, durante o mestrado eu descobri esse material, então eu quero dar continuidade. A gente já viu que Palazzeschi é uma coisa importante, já que eu descobri esse material, e eu estou descobrindo a influência do Palazzeschi também na nossa cultura, que isso é uma coisa bastante interessante, né? É um modo de ver diferente, porque quando a gente fala em futurismo aqui no Brasil, na nossa cabeça vem Marinetti, entendeu? Mas, por exemplo, o Mário se recusou a falar com Marinetti, por exemplo. Não queria, né? Então, assim, são coisas que a gente não sabe, e aí você fala, nossa, é incrível, né? Ele influenciou tanto a nossa literatura e ninguém sequer sabe o nome do cara aqui no Brasil, né? Ou poucas pessoas sabem, né? Não é verdade. Tem o Eric aqui, que estudou Palazzeschi também, né? Eric, ele também estudou Palazzeschi. Enfim, e aí, quando eu descobri esse material, eu pedi autorização para a universidade para utilizar esse material para fazer a pesquisa de doutorado, que aí eu fiz com o John, não, o John não foi meu orientador, eu fiz uma matéria com o John sobre adaptação, que foi quando eu conheci o pessoal do Great, eu faço parte do Great também. Então, assim, eu comecei a trabalhar com adaptação, que foi uma coisa que eu achei muito legal, esse negócio de tradução intersemiótica, que é a tradução mudando de meios, né, como vocês já sabem, do romance para o palco, no caso, e do palco para o rádio. E aí foi aí que eu conheci o meu orientador, porque ele falou, não, esse material que você está querendo usar é um material inédito para nós, né, meu? Dá muito de bandeja, assim. E aí eu falei, mas... Pô, Palazzeschi falou que só ia deixar vocês de herdeiros se vocês incentivassem a pesquisa. Você está empatando a pesquisa? Pô, aí não é legal, não é bonito isso. Aí ele falou, então vem para cá que eu quero te conhecer. Aí eu fui para a Itália, ele falou assim, vamos fazer uma cotutela, porque o seu trabalho interessa muito para a faculdade. Lógico, a faculdade herdeira do Palazzeschi, você está trabalhando o autor lá no Brasil, né? Então, assim, para a gente é importante uma pesquisa como essa. E aí foi muito legal, porque surgiu a parceria entre as duas universidades e eu trabalhei com esse material que foi a adaptação do romance para o teatro. Eu conheci o diretor teatral, né? Eu conheci pessoalmente, consegui fazer entrevista com esse. Isso é importante, só para você entender, né? Respondendo a sua pergunta. Eu consegui fazer uma entrevista com ele e 1 ano depois dessa entrevista ele estava com câncer, ele morreu. Então eu fui a última pessoa que consegui entrevistá-lo, mas Roberto Guicciardini, que ele era um diretor teatral muito famoso lá na Itália, inclusive de família nobre, ele deu a vida dele para o teatro. E eu conheci numa época que ele estava bem assim, sabe, no vazio, né? Ele dizia assim para mim, puxa, Juliana, o teatro virou as costas para mim, né? Mas é porque ele já era velhinho, ele estava se sentindo assim abandonado, vamos dizer. Eu falei, não fala isso, eu vim do Brasil para cá só por tua causa. Mas, na verdade, como eu falei para vocês, o Codice di Perelà era a obra-prima do Palazzeschi, que não teve a aceitação tão grande pelo público, né? E Palazzeschi ficou chateado com isso. Quando o Guicciardini pediu para ele autorização para fazer a adaptação do teatro, Palazzeschi falou, tudo bem, mas assim, um tudo bem meio... a minha obra-prima, que não foi aceita do jeito que eu queria, isso ele não falou, tá? Eu estou dizendo mais ou menos, né? A minha obra-prima, que não foi aceita do jeito que eu queria, se ela for rejeitada num meio teatral, que é um meio que eu sempre amei na minha vida, como é que pode uma coisa dessa? Então ele falou sim, mas ele falou um sim meio titubeando. Então eu mexendo nos arquivos de lá, eu consegui cartas que o Guicciardini trocou com o Palazzeschi, isso também foi legal, porque a universidade só tinha as cartas que Palazzeschi tinha recebido, aí quando eu conheci o diretor teatral, a faculdade teve acesso das que o Roberto tinha recebido, consegui umas cartas também que tinham entre o crítico teatral, que colocou os dois em contato, enfim, e se confirmou isso, que ele autorizou a adaptação, mas autorizou com pesar. E para ele foi muito legal, porque eu falei para vocês que o Palazzeschi morreu em 74. Essa peça estreou em 71, mas teve um boom, foi um sucesso maravilhoso a peça. E aí, por conta da peça, todo mundo começou a ler, voltou a ler, foi atrás do livro, entendeu?
Então, o Palazzeschi morreu feliz, porque ele, no fim das contas, acabou vendo o livro dele e tendo um sucesso que ele sempre esperava. E isso foi legal também para o Guicciardini, porque o Guicciardini ele tinha um teatro engajado. O Guicciardini ele foi um dos responsáveis pela popularização do teatro na Itália. Tirar o teatro das grandes salas e ocupar o espaço público para fazer, sabe, praça, tal, para fazer teatro. Então, ele foi um dos... ele é considerado assim, um teatro, entre aspas, marginal, até porque é um teatro de crítica social. Ele adaptou Maquiavel, entendeu? Adaptou assim, um monte de coisa para fazer a população refletir e saiu das grandes salas, saiu da elite e foi para a rua, né? Atingiu o povo. Então, o Guicciardini foi um dos responsáveis por isso. E com o Codice di Perelà, ele também conseguiu fazer uma coisa dessas, né? Então, assim, esse foi um dos desdobramentos do meu trabalho do Palazzeschi com esse material, né? Foi mostrar a importância político-sociocultural de um teatro para a Itália, porque ele ajudou a transformar também socialmente, né, o teatro na Itália, fez com que o livro fosse resgatado, enfim. E aí, durante essas pesquisas, a gente começou a ver a influência também do Palazzeschi na nossa literatura, como eu falei. E como a gente trabalha com arquivos, e agora a gente tem essa parceria muito grande entre a USP e a Universidade de Firenze, então agora, como eu falei para vocês, a gente está estudando a influência do Palazzeschi na nossa literatura, que olha, Bandeira falou de Palazzeschi, Sérgio Buarque de Holanda falou de Palazzeschi, Mário de Andrade falou de Palazzeschi, entendeu? Muitas pessoas importantes falaram de Palazzeschi, poucas pessoas sabem que essas pessoas estudaram Palazzeschi, né? Então, assim, é uma coisa importante. Claro, é um trabalho longo, né? Um trabalho enorme a gente fazer tudo isso, a gente está trabalhando com os 2 arquivos. Temos coisas também de brasileiros lá neste arquivo. Murilo Mendes esteve também na Itália, então ali teve também produção deles. Enfim, a ideia principal é a gente fazer um diálogo entre esses arquivos, entendeu? A ideia principal é essa. Mas é um trabalho de formiguinha, né, pessoal? Que eu que vou começar e alguém vai ter que dar continuidade. A gente está fazendo em parceria, né? Como eu falei, eu comecei, estou com pós-doutorado, mas tenho um mestrando junto comigo. Tem uma menina que acabou de terminar a iniciação científica e está prestando mestrado agora. Então, assim, a gente está em 4 pessoas, sem contar a minha supervisora e o meu supervisor de lá também.